Olá! Estou aqui para mostrar para vocês como aplicar a fórmula do cálculo do intervalo de confiança para proporção usando a distribuição normal no caso de grandes amostras, ou seja, n maior ou igual a 30. Então, essa nomenclatura é importante que a gente revise. Eu estou com um valor de P barra. O que é esse P barra? É a proporção que foi encontrada no meu estudo amostral. Então, é a proporção encontrada na amostra. N é o tamanho da amostra que foi usada no estudo. Z é o valor da tabela que eu obtenho na tabela normal de probabilidade padrão e que depende do nível de confiança que eu quero para o intervalo. Então, eu vou calcular uma quantidade que vai ser somada e subtraída a esta proporção verificada na amostra. Então, a proporção da amostra vai ser o valor central, mais uma quantidade, menos uma quantidade, eu vou formar o intervalo de confiança da proporção populacional. Bem, essa quantidade que vai ser somada e subtraída é o produto do Z, que eu já sei quem é, vezes o erro padrão da proporção. Então, basta eu calcular esse erro padrão da proporção e depois multiplicar pelo Z e montar um intervalo de confiança. Bem, esse erro padrão da proporção é dado pela proporção observada na amostra vezes 1 menos ela. Ou seja, se eu identifiquei uma proporção de 20% na amostra, 1 menos ela é 80%, é o complementar, tá? Então, bem simples. Vamos ver isso num exemplo? Então, esse exemplo aqui diz que uma pesquisa com uma amostra aleatória de 230 alunos de cursos de psicologia identificou que 54 desses estudantes têm preferência por atuar na área educacional, da psicologia educacional. Bem, usando o intervalo de 90% de confiança, estime a proporção de estudantes de psicologia que pretendem atuar na área educacional. Então, com esta amostra de 230 alunos, foram identificados 54 que querem atuar nessa área. Então, a primeira coisa, vou calcular qual é a proporção amostral. 54 em 230, que vai me dar 23,5%, ou seja, 0,235. É a proporção de estudantes que, neste estudo amostral, informaram querer atuar na área educacional. Bem, se quiser, já pode calcular aqui quanto que é 1 menos isto. Ou seja, se 23,5% querem atuar nessa área, 76,5% não. Ou seja, 1 menos 23,5% vai dar 76,5%. Ou em números decimais, 0,765. O tamanho da amostra já usei aqui. É o N, que foi informado aqui, de 230. E o nível de confiança eu vou buscar lá na tabelinha. Para 90% de confiança, o Z é de 165. Então, já que eu tenho os dados do problema, eu vou agora transportar esses dados para a página seguinte, onde tem a resolução, para a gente não ter que ficar voltando. Vamos lá? Então, transcrevendo os dados para cá, eu tenho o valor de P, já trouxe calculado o valor de 1 menos P aqui também, o N e o Z. Perdoem que saiu aqui coladinho. Então, a primeira coisa, eu vou calcular o erro padrão e depois eu substituo para calcular os limites. O erro padrão da proporção, então, pegando a fórmula, vou pôr cada qual no seu lugar. O P, que é a proporção observada na amostra, que deu 0,235. Vezes 1 menos este valor de 0,235, que eu já calculei também aqui, deu 0,765, dividido por N, que é o tamanho da amostra. Faço esta conta, extraio a raiz quadrada, então eu vou obter aqui, no final, o valor 0,028. É possível que, por conta de arredondamentos, o número de casas decimais estão sendo considerados nos cálculos, esses valores sejam um pouquinho diferentes, mas não tem problema não, tá? Não pode dar muito diferente, mas erros nas casas decimais aí, diferenças nas casas decimais, não são problema para a gente não. Bem, agora eu vou usar esse 0,028 aqui, para substituir na fórmula dos limites, para calcular os limites.
Então, a fórmula do intervalo de confiança é dada pela proporção mais ou menos esta quantidade. Então, a proporção P barra, que é o 0,235, mais ou menos o Z, que eu já trouxe lá da tabelinha, que é o 65. E o erro padrão que eu acabei de calcular e deu 0,028. Vou fazer este produto aqui do 165 pelo 0,028. Então, eu vou ter 0,235, que é a proporção, mais ou menos dessa quantidade de 0,0462. Fiz o cálculo somando e fiz o cálculo subtraindo. Somando, eu achei 0,2812, subtraindo, eu achei 0,1888. Bem, em termos de porcentagem, que fica muito mais fácil da gente entender o significado, eu vou ter um intervalo que varia de 18,88% a 28,12%. Então, este é o intervalo de 90% de confiança da proporção de estudantes de psicologia que pretendem atuar na área educacional. Se quiserem também pensar com menos casas decimais aqui arredondar mais, nós poderíamos arredondar para 19% a 28%. Tá bem? Simples assim.